Eu trabalhei 4 anos e meio em Salgueiro, entrei recebendo um valor, 4 anos e meio saí para Sorubim, era o mesmo valor que eu recebia do salário. Não recebi nenhuma vez em Salgueiro, 13º, nada disso, trabalhei com todo prazer. Na fala do pastor, ele diz o seguinte, que ficou 4 anos sem receber 13º salário. O nome desse pastor é pastor Hélio Ribeiro, que é pastor presidente da instituição Assembleia de Deus, Seara, né, conhecida como AD Seara. E ele relata aí realmente a sua indignação, porque antes dele ser pastor nessa instituição, ele era, claro, obviamente, de uma outra instituição religiosa. E naquela instituição, segundo ele, né, na cidade que ele aí menciona, o seu pastor lhe deixou aí 4 anos sem receber o que ele diz aí 13º salário. Então, diante dessa celeuma, surge uma pergunta: existe uma relação de emprego entre um pastor e entre uma instituição religiosa? Há uma relação de trabalho? Por curiosidade, o pastor daquela instituição na qual este pastor Hélio pertencia, ele disse o seguinte, né, aquele pastor, né, da instituição, em algum momento, né, que não havia, quando lhe foi perguntado em uma audiência, o juiz, um advogado lhe fez a pergunta se ele tinha parentes na sua igreja, assumindo cargo de direção, se ele tinha alguém da família que possuía cargo de direção, e ele disse que tinha, mas que isso aí não tinha nada a ver porque era um cargo escolhido pela instituição, que a igreja escolheu, né? E que não havia que não havia essa relação de trabalho. O doutor Aubry, em suas palavras dirigidas à mesma testemunha Gemima, perguntou se era comum o emprego de parentes na direção da IDPE. Foi o juiz que perguntou, não fui eu. Sim. Não vou responder sobre isso porque não vejo nenhum sentido. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmão. Eu não tenho. Filho na direção da igreja. Aí é diferente, não é emprego. Então, nas palavras dele, é que o fato dele ter pessoas da família na direção daquela instituição ou como pastor não caracteriza aí uma relação de emprego. Então, diante dessa discussão, eu tive o interesse de trazer aqui para vocês justamente isso. Qual é o entendimento, o meu entendimento nesse aspecto, não é? O que traz aí a legislação da trabalhista, qual o entendimento dos tribunais na matéria, claro, quando eu falo tribunais, eu vou trazer aqui entendimentos dos tribunais regionais do trabalho e o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho em relação a essa questão, se há uma relação de emprego entre a instituição religiosa e o seu pastor. Primeiramente, nós queremos tratar aqui a respeito da denominação igrejas ou até mesmo instituição religiosa. A Constituição, ela traz aqui algo interessante em relação às igrejas. Deixa eu ler aqui para os senhores. No seu artigo 19, diz o seguinte, né? É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Preste bem atenção. Já no início, lá no artigo 5º, né? Lá, todo mundo conhece aqui o artigo 5º da Constituição, acredito que seja o inciso de número 6º. Veja só o que diz a Constituição, né? Nossa Constituição Federal. Exatamente. Artigo 5º, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, como você bem percebe, a Constituição trouxe a proteção das instituições religiosas e suas formas de culto, como também impediu que o Estado tivesse um controle sobre as instituições religiosas, ressalvados a colaboração na forma da lei, não é? Então, diante disso, também, lá no artigo 150, né, naquela parte ali que trata das questões tributárias, né, dos tributos, não lhe é cobrado nos seus templos e igrejas tributos, né? Além disso, livros, bíblias, né? Nessa questão aí não é cobrado pelo Estado questões
não é cobrado pelo Estado os tributos devidos, tá? Mas veja bem, o fato da Constituição trazer aqui as instituições religiosas não lhe garante imunidade absoluta, né? Até porque os direitos e garantias fundamentais não são absolutos, tá? Então, veja o que acontece em relação a isso. A Constituição Federal, ela não disciplinou a questão das instituições religiosas como pessoa jurídica. Essa responsabilidade ficou a cargo ali do Código Civil Brasileiro, que classifica as instituições religiosas como pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Então, quando eu digo direito de pessoas jurídicas, porque ela tem personalidade jurídica, né? Ou seja, tem um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Né? Então, essas instituições, principalmente as neopentecostais, né? E as outras, como demais, mas principalmente no surgimento das instituições neopentecostais, as igrejas cresceram muito, né? Desenvolveram muito em número de membros, estrutura. Então, houve a necessidade de estruturar, né, as igrejas, criando seus departamentos administrativos, seus departamentos financeiros, não é? Além disso, profissionalizando mais, né, formando seus pastores, mantendo um controle, né, uma direção mais organizada, uma situação mais profissional. Muitos deles vivem exclusivamente para as igrejas, né? Muitos deles vão ser missionários, outros vão ser pastores, como eu disse, vão para outras cidades. E em troca dessa atividade desse pastor, lhe é dado uma retribuição, né? Lhe é dado uma retribuição. Então, essa retribuição ele utiliza para pagar suas contas, para manter sua família, né? Aí surge uma pergunta: essa contribuição aí que é paga aos pastores, né, em conta a prestação do seu serviço prestado, na sua dedicação. Inclusive, existe até algumas igrejas hoje que não permitem que determinados pastores tenham outra atividade. Eles vivem exclusivamente para isso. Quando eles são escolhidos, né, para ser missionário, para ser um pastor, eles são separados e aí eles têm que dedicar a vida exclusiva, ali 24 horas praticamente, àquela instituição. Aí, diante disso, essa relação, né, desses pastores com as igrejas, com a sua igreja, isso caracteriza uma relação de trabalho, né? Eles estão lá servindo ali à disposição. E isso caracteriza uma relação de emprego. O doutor Aubry, em suas palavras dirigidas à mesma testemunha Jemima, perguntou se era comum o emprego de parentes na direção da IDPR. Foi o juiz que perguntou, não fui eu. Sim. Não vou responder sobre isso porque não vejo nenhum sentido. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmão? Eu não tenho. Filho na direção da igreja? Aí é diferente, não é emprego. Em primeiro lugar, vamos ler aqui rapidinho a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, né? No seu artigo 2º, diz o seguinte: considera empregador a empresa, individual ou coletiva. Logo, a gente entende aqui, no caso, que empregador pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, veja bem que esse empregador, como eu disse, é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, tanto que no Código Civil nós temos a EIRELIS, né? Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E as suas atividades, elas são exercidas por uma pessoa, a prestação pessoal do serviço. Está aqui, não é isso? Pela CLT, artigo 2º, a caracterização do empregador. Agora, quem é o empregado pela CLT? Quem é considerado empregado? No artigo 3º, vamos ler aqui. Considera-se empregado, tá? E aí, quando eu vou ler esse artigo 3º, eu vou trazer aqui justamente as 4 características que mostram que estão presentes na relação de emprego. Estando presentes esses 4 elementos, nós temos uma relação de trabalho, tá? Então, vamos ler aqui. Considera-se empregado toda pessoa física. Então, por aqui você já percebe que empregados pode ser uma pessoa física. Já empregador pode ser uma pessoa física ou jurídica, mas empregado só pode ser pessoa física. Toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário. Então, quais são aqui os elementos nesse artigo 3º
que vai caracterizar uma relação de emprego. Em primeiro lugar, pessoa física. Então, o primeiro critério é o da pessoalidade. A pessoa estar ali presente, não é isso? Estar ali prestando um serviço, tá bom? Segundo, de natureza não eventual. De natureza não eventual. Então, ele presta um trabalho ali, um serviço de natureza não eventual. Aí não vamos entrar nessa caracterização doutrinária, o que é não eventual, o que não é, mas de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste, ou seja, em primeiro lugar, a pessoalidade, segundo, a não eventualidade, terceiro, a dependência econômica, na dependência, ou seja, que esteja na dependência de um empregador, uma pessoa física ou jurídica, aguardando ordem, executando ordem, fazendo o que lhe é pedido, à disposição, tá? E por último, mediante um salário. Então nós temos aqui os 4 elementos da relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade, dependência ou subordinação e remuneração, ou seja, mediante um salário. O doutor Aubry, em suas palavras dirigidas à mesma testemunha Jemima, perguntou se era comum o emprego de parentes na direção da IDPE. Foi o juiz que perguntou, não fui eu. Sim. Não vou responder sobre isso porque não vejo nenhum sentido. Não sabe informar se tem filho, se tem genro, irmão? Eu não tenho. Filho na direção da igreja? Aí é diferente, não é emprego. Agora veja, entre esses pastores dessa instituição, de algumas instituições, observe que estão presentes todos esses elementos da relação de trabalho. Existe uma prestação de serviço de natureza não eventual, eles estão à disposição do seu pastor 24 horas, não é? Sob a dependência deste, como eu disse, não eventual, sob a dependência, aguardando ordem, e mediante um salário. No final do mês, é-lhe dado uma retribuição pelas suas atividades. Tem um doutrinador que diz que esses valores que são recebidos pelos pastores são utilizados para a manutenção da família, para o lazer, da saúde, educação, logo tem natureza salarial. Por isso que existe, já que de cara você percebe que existe uma relação de emprego entre um pastor e entre uma instituição religiosa, tá bom? Deixa eu ler aqui para vocês agora as decisões aqui de alguns tribunais. Vamos para o TRT da 11ª região. O que foi que o TRT decidiu a respeito? Tá? Vamos ler aqui essa decisão. Apesar de existir um contrato de trabalho voluntário entre uma igreja e um pastor, a 3ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região reconheceu o vínculo de emprego entre ambos. A igreja em questão é a Mundial do Poder de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus em Manaus. Veja que o TRT reconheceu a relação de trabalho entre um pastor, não é, e essa instituição aqui religiosa. Não é? Após o trânsito em julgado, a Igreja Evangélica deverá efetuar anotação na carteira de trabalho na função de pastor e salário de 3.000, né, além de pagar ao reclamante as verbas rescisórias relativas ao período reconhecido, de janeiro de 2014 a fevereiro de 2018, e comprovar o recolhimento do fundo de garantia pelo tempo de serviço. Veja que coisa interessante. Agora vamos ver aqui a decisão de um outro TRT, o TRT da 3ª região. O que é que disse aqui a magistrada? Mas além do sublime mistério do qual o autor tanto se orgulha, impressiona o fato de que, se faltasse algum culto, poderia perder a igreja e que havia fiscalização dos cultos pelo regional. Depreende-se do julgamento dos depoimentos de suas testemunhas que havia metas mensais de arrecadação, e se estas não fossem atingidas, poderia levar o pastor à sua exclusão. Não restam dúvidas de que houve um desvirtuamento da missão sublime de ganhar almas, restando evidente que o autor trabalhava de vendedor, né, dos princípios bíblicos, cujo objetivo era o atingimento de metas para a manutenção do templo, sob pena de perder a igreja, ser despedido, mediante fiscalização de suas atividades, de forma remunerada e subordinada, sem possibilidade de se fazer substituir. Então veja aqui que esses julgados aqui traz essa questão do pastor que vivia ali à disposição, né, 24 horas da igreja. Ele foi despedido e entrou com a ação e foi-lhe dado os direitos trabalhistas. Vamos ver aqui a decisão do TST. A 7ª turma do TST, Tribunal Superior do Trabalho,
negou pedido da Igreja Universal do Reino de Deus para anular a decisão do TRT da Primeira Região, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, que reconheceu o vínculo de emprego a um ex-pastor obrigado a cumprir metas de arrecadação. Na mesma decisão, ficou mantida a condenação da Igreja ao pagamento de 19 mil por danos morais ao pastor demitido sob acusação de roubo. Tá? Então, daí que você entende que a decisão dos tribunais trabalhistas é no sentido de reconhecer a relação de emprego, no caso, entre o pastor e uma instituição religiosa. Agora, é importante frisar aqui o seguinte, não é qualquer pastor, né? Esse pastor tem que estar à disposição dessa instituição. Por exemplo, às vezes o indivíduo é pastor de uma instituição, mas ele trabalha, ele não vive à disposição daquela instituição, né? Tem muitos assim, que são pastores, né, em algumas igrejas, mas que não sobrevivem, não vivem do salário daquela instituição, porque tem a sua atividade profissional, como qualquer outra pessoa. Agora, existem aqueles que, quando são chamados, eles devem abdicar de todas as suas funções e se dedicar exclusivamente à igreja. Então, a este é-lhe garantido todos os direitos aí trabalhistas. E aí o pastor Hélio falando que foram 4 anos sem receber 13º, claro que isso cabe uma demanda trabalhista, desde que não tenha havido aí a prescrição do direito, né? Desde que o direito não seja prescrito, tá? Não tenha havido aí a prescrição, porque os senhores sabem que a relação de trabalho, após a extinção do contrato de trabalho, você tem um prazo aí de 2 anos para arguir direitos trabalhistas, até 2 anos, não é isso? Com isso, nós não queremos incitar aqui a nenhum pastor, não é, de alguma instituição religiosa a entrar com uma ação contra a sua, não é, contra a sua instituição religiosa. O que é mais curioso é o seguinte, é que eu tenho aqui, por exemplo, um documento, né, um documento público de reconhecimento aqui, reconhecido em cartório, né, uma compra, por exemplo, naquela compra do terreno da Assembleia de Deus, ali na Avenida Cruz Cabugá, que a Assembleia de Deus comprou aquele terreno, e aí compareceram ali no cartório, né, o pastor presidente, né, o secretário, eu acho que o vice-presidente, e lá no cartório, né, no documento público, na escritura pública do terreno, está lá dizendo, né, pastor fulano de tal, profissão pastor. Profissão pastor. Então, na própria escritura do terreno tem constando lá que a profissão, né, o próprio, por exemplo, o pastor Ailton José Alves, por exemplo, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus, nessa escritura pública, onde ele está, onde ele comparece, claro, para fazer a compra do terreno, tem lá o seu nome e embaixo tem profissão, ministro do Evangelho e pastor. Então, o próprio pastor Ailton, ele encara como, ele aceita, assim, e está de acordo que o pastor, a função de pastor é uma profissão. Tanto que está lá, ele declarou isso na compra do imóvel, não é? Então, por isso só vem robustecer esse entendimento de que se é uma profissão, é porque há uma relação de emprego e não há como negar isso. Que hoje os pastores das instituições religiosas, né, os pastores, eles têm sim uma relação de emprego, então tem que receber 13º, férias, né, tem direito a receber férias, com um terço constitucional, 30 dias de férias, né, 30 dias de férias, fundo de garantia pelo tempo de serviço e outros direitos trabalhistas garantidos por nossa Constituição Federal e pela própria lei da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então, acredito que essa discussão não tem mais razão de ser, tendo em vista que os tribunais trabalhistas reconhecem, sim, que há uma relação de emprego entre o pastor, né, e a instituição religiosa.